Olá galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bom para você que está estudando aí mais um pouco para o seu concurso, né? Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas aqui, vamos trabalhar alguns assuntos bem interessantes também, que tem uma incidência bacana em provas aí. A gente vai trabalhar hoje o texto constitucional, basicamente falando, do artigo 1º ao artigo 5º da Constituição, né? São os primeiros artigos da Constituição Federal que caem aí praticamente em qualquer concurso que você for fazer hoje em dia, tá bom? O nosso objetivo hoje aqui é trabalhar as disposições literais desses textos, né, do texto constitucional, né, para trabalhar as questões que geralmente caem em provas aí de nível médio, provas mais tranquilas. O que o examinador busca saber de você, se você teve a capacidade de memorizar, de saber com precisão o que o Constituinte dispôs nesses artigos, tudo bem? Então, o estudo aqui ele é basicamente ler o artigo, né? Vão ler os artigos da Constituição, eu vou comentar com você alguma coisa que tiver de importante e a gente vai resolver algumas questões também, tá? Quero que você saiba também que esse assunto ele é um assunto extenso, grande, uma grande carga doutrinária, tem muitas outras coisas, só que nós vamos focar aqui no estudo do texto literal, que é o foco para a sua prova aí, tá bom? É o que vai cair na sua prova, é o texto literal, não vai fugir disso, então a gente não vai ficar divagando aqui sobre uma coisa que não vai trazer um proveito efetivo para você, tá? O meu objetivo aqui é fazer você acertar as questões na prova, simplesmente isso, sem ter a pretensão de esgotar o assunto, tá bom? Mas o que for importante, o que eu ver que é interessante, o que a gente observar, que sempre cai nas provas, a gente vai falar, a gente vai destacar também, belezinha? Então, é isso aí, vamos começar a aula aqui sem muita enrolação. Acompanha comigo aí. A gente vai começar o estudo lá dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Esses princípios estão dispostos no artigo 1 ao 4º, né, da Constituição, que vai trazer aí a pedra de toque aí da República, né, da Federação, da Constituição. Então, são princípios que devem ser observados, né? A gente vai ver que a gente tem os objetivos, os princípios fundamentais e os princípios que regem as relações internacionais, tá bom? Então, é um tema muito importante que vai dar origem aí a tudo que a gente tem no direito constitucional, né? Desses princípios vão derivar todas as demais regras, né? Todas as regras devem observar esses princípios fundamentais, que, como o próprio nome diz, eles são fundamentos, eles são base, né, de todo o sistema jurídico nosso, tudo bem? Então vamos lá. Os fundamentos da República estão no artigo 1º, né, da Constituição de 88, que são os pilares do ordenamento jurídico, né? Acompanha comigo a leitura aí, o artigo 1º. República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E o parágrafo único diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, tá bom? Então, no artigo 1º a gente já tem várias informações importantes, várias definições sobre o nosso sistema jurídico. Primeiro, que ele já fala lá que a República Federativa do Brasil, quer dizer, nós somos uma república, né? É um sistema de governo, né, republicano, né? Existe a monarquia e a república, basicamente dizendo, nós optamos pela república, o Constituinte optou pela república, tá? Então quer dizer o quê? Que isso tem uma decorrência direta com relação à prestação de contas pelo chefe do Poder Executivo, com o próprio presidencialismo, né? Como eu disse para vocês, isso é um tema amplo, né? Não interessa para a gente aqui agora, não vai surtir efeito para a sua prova, mas saiba que esse é um fundamento aí do nosso sistema de governo, né? E ele fala que nós estamos formados pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. O que significa dizer isso? Significa dizer que a Federação Brasileira ela não pode ser repartida, ou seja, ela não pode ser separada, é vedado o direito de secessão que a gente fala, né? Veja, essa é uma característica básica do federalismo, tá? É uma característica que muito comum nos países que adotam, né, a forma de Estado federal, né, a forma de Estado federalista, né? Ou seja, os Estados membros ali, as unidades federativas, não podem se separar, né? Então, quando a gente vê esses movimentos separatistas, por exemplo, do Sul, né, de São Paulo, de algumas outras regiões do Nordeste, né, querendo separar-se do Brasil, esse tipo de atitude ela é incompatível com a República Federativa do Brasil. Tá? Ela é vedada pela nossa Constituição, ela não tem essa exceção.
ela diz aqui que é indissolúvel, né? Ou seja, para que se aconteça essa separação, nós teríamos que ter uma nova Constituição, tá? Na nossa ordem constitucional presente, isso é impossível, inclusive é passível de intervenção federal. No caso desse tipo de movimento aí, se enganjar e tomar forma, ou de algum momento tiver algum tipo de apoio, né, a República Federativa do Brasil não admite essa secessão, tá bom? E ela vai falar aqui ainda que nós somos um Estado democrático de direito. O que significa dizer isso, né? Estado democrático de direito quer dizer que uma nação que é regida por leis, né, e o próprio Estado, né, submete essas leis. É democrático porque a lei emana do povo, como fala no parágrafo 1º, né, o parágrafo único aqui do artigo 1º, né, ou seja, é a partir do povo que é criado o direito, né, a partir do povo que emana todo o poder que rege toda a nação, inclusive ao próprio país, o próprio Estado federal, a própria República se submete a essas leis, tudo bem? E aí ele vai dizer para a gente que tem como fundamentos, né? Aqui já fica interessante, né? A cobrança em prova é incidente nesses fundamentos, tá? Então, acompanha comigo a dica que eu vou te dar. Aqui nós temos o famoso sociedivápulo, né? Olha só, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político, tá? Esses são os fundamentos. O que as provas gostam de cobrar no nosso perfil que a gente vai trabalhar aqui hoje? São questões que vão tentar te confundir, na verdade, entre os fundamentos, os princípios que regem as relações internacionais e os objetivos da República Federativa do Brasil, né? O parágrafo 1º, 3º e o 4º. É o que eles gostam de tentar confundir a gente, tá? Então a gente tem que trabalhar algumas técnicas aqui para que a gente consiga memorizar com mais facilidade esses itens, né? E uma delas é essa daqui, ó, sociedivápulo, né? Guarda aí. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político, tá? Essa é um mnemônicozinho para você não errar questões lá na prova, tá bom? O que significa dizer a soberania? A soberania é um tributo do Estado Federal, ou seja, né, do Estado brasileiro, né? Ou seja, é o próprio país que tem autonomia em resolver os seus problemas internos, né? Não tem ingerência de um país sobre o outro, ele é soberano nas suas decisões, tá? Anote aí que a soberania é da República Federativa do Brasil, os estados não têm soberania, nem mesmo a União tem soberania. O que nós temos é a autonomia dos entes federados, então são autônomos e harmônicos entre si, porém, eles não são soberanos. Soberania é só da República Federativa do Brasil, tudo bem? Nem os poderes também, o poder judiciário, legislativo e executivo, também não tem soberania. Também, de vez em quando, as provas tentam confundir a gente nesse sentido, tá bom? A cidadania que a gente vê aí, o que significa dizer isso? A cidadania é um objeto do direito fundamental das pessoas, ela representa um verdadeiro status do ser humano, né? O ser cidadão. E com isso ter assegurado seu direito de participação na vida política do Estado, tá? A gente vai ver mais para frente que, para fins do direito constitucional aqui, cidadão é aquela pessoa que tem direitos políticos, ou seja, que participa das decisões do Estado, né? São direitos políticos passivos e ativos, né? Então, cidadão é aquela pessoa que pode votar. E a cidadania aqui tem uma correspondência um pouco mais ampla, né? Quer dizer que a cidadania é a faculdade que se dá ao natural, né? ao nacional de um país, para que ele possa participar de fato das atividades políticas, né? Possa ter ingerência na participação política, na administração do país, tá bom? Dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, um direito mínimo básico, né? São os direitos inerentes à pessoa e vão ter várias decorrências, né? Dele decorre, por exemplo, os direitos humanos, os direitos fundamentais, tá? Que quer dizer o quê? Que a pessoa humana é um sujeito, né, dentro do Estado, não pode ser visto como um objeto e tem diversos direitos que devem ser garantidos nesse sentido, tá bom? É um tema bem bacana também e para a nossa prova aqui, a gente pode saber apenas isso, né? A dignidade da pessoa humana é um valor fundamental da República, né, da nossa federação, e ela deve ser observada em todos os ramos do direito, em todas as decorrências do direito civil, no direito penal, no direito tributário. Então, é um fundamento que dá base, né, à própria Constituição do ordenamento jurídico brasileiro. Valor social do trabalho e da livre iniciativa, né? Aqui nós temos um choque ideológico, né, de certa maneira, né? A nossa Constituição, ela, de alguma maneira, ela não tem uma ideologia formada, né?
Ela é por hora um pouco mais capitalista, por hora um pouco mais socialista. Então, aqui nós já conseguimos observar logo no artigo 1º da Constituição que ela vai ter essa toada, né? Se de um lado ela dá o valor social do trabalho, ela também defende a livre iniciativa, né? Ou seja, né, tem que ter um equilíbrio entre o capitalismo selvagem e um socialismo também muito radical, um comunismo, né? E isso tem várias implicações também, tá? Tem implicações, por exemplo, na natureza social da propriedade, né? E na condição social da empresa. Então vai ter outras decorrências também durante o ordenamento jurídico nosso, tá? E o último fundamento aqui é o pluralismo político, né? O que significa o pluralismo político? Quer dizer, não apenas não restringe-se apenas a capacidade de participar das eleições e da vida política, né? O pluralismo político tem a dizer também com o pluralismo de ideias, né? A pessoa tem o direito de divagar suas ideias, né? Ou seja, ter ideias diferentes, ter vários tipos de defesas, né? A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, né? Então, o pluralismo político quer dizer isso aí, né? Tem a ver também com religião, né? O nosso Estado ele é laico, né? Por definição, e as pessoas têm o direito por exemplo, de pregar a sua religião, de não ter nenhuma religião. O pluralismo político vai ter a ver com opiniões com relação à política em si, com relação à sociedade, com temas da própria sociedade. Então, um dos fundamentos da República é esse pluralismo político, né? É a possibilidade que o cidadão tem de divagar suas ideias, de ter suas ideias e de divergir e debater sobre elas. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar, né? Lembra-se dessa dica que eu dei para vocês aí, da questão do pluralismo político, tá bom? E também do sociediváculo, né? Que é importante também para vocês saberem, né? Para vocês não errarem questões na prova. Quando você vê lá fundamentos, você já vê lá o sociediváculo, belezinha? Então, vamos dar continuidade aqui. Belezinha? Então, e o parágrafo único vai dizer para a gente o seguinte, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Atenção também para a literalidade aqui. Então, quer dizer, todo o poder emana do povo, quer dizer que o poder surge do povo, ele vem do povo, né? Que o exerce por meio de representantes eleitos. Aqui nós temos a natureza da nossa participação política, né? Ela é eminentemente representativa, ou seja, o povo é representado pelos eleitos, né? Pelos parlamentares e pelos governadores, presidentes, chefes do executivo, que são eleitos por nós, né? Então, quer dizer que o poder é exercido por eles em nosso nome, né? Ou seja, como se fosse uma procuração que você está assinando quando você vota em alguém. Quer dizer que por isso que nosso sistema ele é eminentemente legalista. A gente fala que ele é da civil law, né? Ou seja, ele é baseado na lei positivada, na lei escrita, né? Então, como todos os princípios, todas as condutas do Estado têm que ser baseadas na lei, e essa lei emana do Congresso Nacional, quer dizer o quê? Que é o povo que está fazendo aquilo ali, que é o povo que está escolhendo qual que é a diretriz que a gente quer para o nosso Estado. Por isso que é importante a gente ter cuidado com o nosso voto, prestar atenção em quem que a gente está votando, porque pressupõe-se, né, que é a vontade popular. Quando um parlamentar faz alguma coisa no Congresso Nacional, prova uma lei ou uma medida, quer dizer que é o próprio povo que está o fazendo por meio desse representante. Tudo bem? Então, veja, é eminentemente representativo, só que ela pode ser exercida diretamente pelo particular, né? Diretamente pelas pessoas nos termos da Constituição. Beleza? O artigo 2º vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Né? Quer dizer o quê? Aqui nós temos a tripartição de poderes, né? Que é uma ideia que vem lá de John Locke, né? Na época da Revolução Inglesa, né? Depois vem com Montesquieu, que desenvolveu melhor essa teoria, né? Que tem uma separação dos poderes que visa o quê? Visa que o poder seja dividido e organizado entre os poderes legislativo, executivo e judiciário para evitar arbitrariedades, para evitar que o poder não se concentre na mão de uma pessoa só. Tá? Essa divisão, a doutrina fala que ela é meramente organizativa, né? Meramente funcional, para que se possa dividir aí as atribuições do Estado, e o poder ele seria uno e indivisível, né? E tem essa divisão entre setores apenas que exercem as funções, tá bom? Então nós temos o Poder Executivo, né, que é representado, né, pelo chefe do Poder Executivo, que no Brasil é o Presidente da República, né, chefe de governo e chefe de Estado. E o Poder Executivo é que tem qual função típica, né? A função típica do Executivo é administrar, né, de fato, o país, de botar em execução as leis, em fazer
organizar o Estado em si, propriamente dito, né? O Poder Executivo ele tem um papel muito importante, um papel de botar em prática, de fato, o interesse coletivo, né? O interesse das pessoas, né? O Judiciário tem como função típica, né, a judiferante, que a gente fala, né, de aplicar a jurisdição, né, que é de dizer o direito de fato, né. E o Poder Legislativo tem como função típica legislar, né, função legiferante, criar a lei, criar o direito e também fiscalizar. Tem como função típica fiscalizar o Poder Judiciário e o Poder Executivo, tá bom? Então, saiba que esses poderes são harmônicos e independentes entre si. Observe que no texto constitucional a gente não tem a figura do Ministério Público, tá? Algumas provas gostam de colocar lá um quarto poder, que seria o Ministério Público. O Ministério Público ele não é um poder, não tem essa característica de ter um poder, apesar de ter uma função muito importante, né? Ser um órgão aí autônomo dentro da República, né? Não é subordinado a nenhum dos poderes, só que ele não está alçado aqui como um poder no texto constitucional. Então tome cuidado com isso também, tá bom? Então grave aí, Executivo, Legislativo e Judiciário. O artigo 3º vai dizer o quê? Os objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, é o que a Federação quer alcançar, o que a República Nacional quer alcançar, quais são o foco do nosso Estado, né? Um dos atributos do Estado, né, para existir um Estado, pela doutrina mais moderna, seria o quê? Povo, território, soberania e finalidade. A finalidade seria essa daqui, ou seja, o que esse Estado pretende ter, pretende alcançar. Tudo bem? Então, veja lá quais são os objetivos, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá bom? Aqui, mais uma vez, eu friso com você a necessidade de você gravar esses incisos aqui, tudo bem? A gente tem que memorizar de fato. Dica que eu vou te dar agora é o seguinte, observe que os objetivos, eles são sempre verbos no infinitivo, né? É realizar, fazer, criar, né? Olha só, construir, garantir, erradicar, tudo bem? Então, toma cuidado com isso aí também, tá? Não vá confundir os objetivos com os fundamentos, porque é isso que a prova vai trazer para a gente, vai tentar confundir a gente com os objetivos e os fundamentos. Veja que os fundamentos, o source de vapor, né, são substantivos, né? Aqui nós temos verbos no infinitivo, por quê? Porque é uma coisa que a gente pretende alcançar, ainda não existe de verdade, né? Agora, o pluralismo político, a dignidade da pessoa humana, a soberania, são coisas que já existem na República, ou seja, já estão presentes no nosso ordenamento jurídico. Aqui não, aqui a gente está pretendendo alcançar isso aqui, né? Sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, observe, nacional, não é internacional, não é interamericano, tá? Eles gostam de trabalhar com isso aqui também. Ó, erradicar a pobreza, não é diminuir a pobreza, é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cuidado com isso aqui também, tá bom? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá bom? Aqui é decorar mesmo, não tem jeito, é o que vai vir nas nossas provas aí, tá? E o artigo 4º? O artigo 4º traz os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, quer dizer o quê? Quais são os princípios que devem ser adotados pelo Brasil quando ele se relacionar com os outros países? Como que ele vai se portar perante os outros países? Quais são os princípios que regem a participação política do Brasil, né? A participação diplomática do Brasil em outros países, tudo bem? Aqui também, mais uma vez, é decorar mesmo, ler incansavelmente, fazer questões e ver como que eles gostam de cobrar isso daí. Veja, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repudio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político, tá? E no artigo 4º, ele vai trazer para a gente aqui, ó, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de países, tá? De nações, perdão. Então, veja, isso aqui também é muito interessante, são os princípios que vão reger o Brasil aí na relação internacional. Como que eu faço, professor, para gravar isso aí? Pensa sempre no plano do que transcende o nacional, né? Ou seja, veja, não intervenção, independência nacional,
Prevalência dos direitos humanos, né? São coisas que são universais, são valores que são mundiais, que transcendem aí características regionais, né? Como, por exemplo, erradicar a pobreza, né? Você vai falar, opa, erradicar a pobreza não pode ser um princípio das relações internacionais, porque tem a ver com a situação geral do Brasil, né? Como que o Brasil vai erradicar a pobreza do mundo inteiro, tudo bem? Então faça esse tipo de associação, né? Para você conseguir, na hora da prova, se você de repente tiver esquecido ali um detalhe, você vai conseguir se sair bem, tá bom? Então, grava mesmo aí de fato, leia várias vezes aí o texto constitucional para você entender a diferença. E mais uma vez eu friso com você, o que eles vão tentar te confundir? Vão tentar confundir você com esses princípios internacionais, os fundamentos da República e os objetivos da República, tudo bem? Então, tente gravar bem as diferenças, lembra do substantivo, lembra dos verbos no infinitivo e lembra que o artigo 4º vai trazer aqui temas que transcendem a ordem nacional, tá bom? Precisar com você alguns detalhes importantes aqui, ó. Independência nacional, tá vendo? Não é dependência internacional, tá? Outra coisa, prevalência dos direitos humanos, tudo bem, bem tranquilo. Autodeterminação, não é determinação, é autodeterminação. Toma cuidado também. Não intervenção, quer dizer o quê? O Estado não vai intervir em outros, vai respeitar a soberania, que inclusive é um princípio fundamental da República, tá bom? É um fundamento da República que é a soberania. Então, se o Estado brasileiro é soberano, ele também deve respeitar a soberania dos outros países, tá? Por isso que a gente não pode se intrometer assim, em assuntos que dizem a respeito de um país em si, tá? Só em último caso, no caso, inclusive, que a doutrina traz, que é para resguardar a prevalência de direitos humanos, né? Se algum país, por exemplo, estiver violando direitos humanos, né, violando a dignidade da pessoa humana, seria uma situação excepcional que autorizaria, né, a intervenção de um país em um outro, né? Quero te lembrar também que não existe princípios nem direitos absolutos no nosso ordenamento jurídico, né? Todo direito, todos os princípios, eles têm exceções. A gente vai ver muito isso agora no artigo 5º, a gente vai trabalhar em sequência. Então, todo direito tem alguma exceção, ele nunca é absoluto, ele nunca vai se sobrevaler em qualquer situação, tá bom? Não intervenção, né? Igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e repudio ao racismo e terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, tá? Então atenção também nisso aqui, ó, concessão de asilo político, ou seja, né, se um refugiado vier ao Brasil pedindo asilo político, é perseguido num país, o Brasil tem como princípio conceder esse asilo político, conceder essa garantia a todas as pessoas do mundo que tenha de fato uma perseguição política, né? E no fim ele fala que buscará a integração política, cultural dos povos da América Latina, né? Cuidado aqui, ó, integração política, cultural e social dos povos da América Latina, né? Veja, não é América do Sul, não é Pan-Americana, é América Latina. Cuidado com isso também, que eles costumam tentar te confundir. Também não é da América em si, é só da América Latina, né? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Ou seja, é um objetivo, é um princípio das relações internacionais que já tivemos uma comunidade latino-americana, né, que seja integrada à América Latina, não como um país único, né, mas sim com relacionamentos, com cultura, com nossos traços, né. O Brasil, por não ter o idioma hispânico, né, não ser um idioma espanhol, ter sido colonizado por Portugal, não tem tanta afinidade assim com os países latino-americanos, né. A gente observa que o idioma realmente é uma barreira aí nessa integração que existe muito mais nos outros países latino-americanos, por exemplo. Os outros países, né, da América Latina têm uma integração cultural e social aí muito maior do que o próprio Brasil com eles. O Brasil fica meio que isolado aqui na América do Sul por conta do idioma, né? Então o Constituinte ele está visando, né, trazer essa integração aí com os outros países da América Latina, tudo bem? Que tem aí nas suas origens muitas similaridades, né, pela colonização, pela exploração que tivemos durante vários anos pelas colônias e tal. Então, o Constituinte traz isso como um princípio e isso é bem legal, tá bom? Feito isso, né, já trabalhamos aqui bastante informação interessante. Nós vamos fazer algumas questõezinhas, né, como de costume. Então, faça as questões, está no teu caderno aí, que eu separei para vocês, a gente separou algumas questõezinhas, para a gente ver como que eles cobram esse tipo de tema, tá bom? Mais uma vez eu friso com você a importância de ler o texto legal, tá bom? Ler a Constituição Federal. Quem quer passar em prova de concurso não pode ter frescura, você tem que ler, né? A Constituição Federal é o tema base aí de praticamente todo o direito, né? Dali você vai tirar
todas as matérias, né, todos os conhecimentos praticamente para as outras áreas do direito penal, civil, constitucional, tributário, empresarial, tudo vai ter uma ligação com a Constituição Federal, porque ela está no ápice do nosso sistema jurídico, né, e nós estamos aí, né, vivendo o neoconstitucionalismo, né, que o direito constitucional está enraizado, né, dele decorre todos os anos do direito, então é muito importante que você leia a Constituição, né. Agora, para você, muita coisa pode não fazer sentido, mas mais para frente, quando você for aprofundar nos seus estudos, você vai observar que o direito ele é uno, né? Ele é uma pedra só, é uma árvore só que tem vários troncos ali que se dividem. E esse tronco principal, sem dúvida nenhuma, é a Constituição Federal. Então, leia ela com carinho, com atenção, com dedicação, porque o seu esforço com certeza vai ser recompensado no futuro próximo, tá bom? Então, faça as questões aí que estão no teu material e a gente já volta respondendo elas aqui com você, beleza?